Fala, meus queridos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre demografia, mais um pouquinho sobre demografia, e dessa vez nós vamos focar na estrutura etária, na distribuição demográfica e também vamos falar sobre a população economicamente ativa. Lembrando que a palavra etária se refere à idade. Distribuição demográfica se refere à distribuição da população em um determinado local, seja específico, regional, seja mais amplo, global, né? E referente à população economicamente ativa, nós vamos falar sobre a porção, a parte da população que trabalha. Falar de estrutura etária, nosso primeiro assunto de hoje, se refere então a falar também sobre a sua distribuição, bem como a condição socioeconômica dessa população, a sua posição no IDH também, que IDH, para quem não lembra, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Falando em condições de uma população e a sua classificação, desde 1950 até ali final dos anos 80, a classificação comum era aquela que enquadrava os países, de um modo geral, da seguinte forma: primeiro mundo, que eram os países capitalistas ricos, desenvolvidos; segundo mundo eram os países socialistas, de economia planificada, lembrando que economia planificada se refere então à prática do socialismo; e a terceira classificação, o terceiro mundo, os países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil dentro deste contexto. Acontecimentos, de modo geral, na geopolítica internacional, a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, o ressurgimento da Europa como potência econômica, além do fim da falência do socialismo soviético, da experiência soviética, marcaram uma nova disposição, uma nova organização na ordem mundial, e você estudou isso há pouco tempo comigo, com o surgimento dessa nova ordem mundial, em que o mundo então passou a se tornar multipolar e a globalização atingiu então todas as áreas da sociedade, saiu da economia e se expandiu para todas as áreas. Bom, a partir daí, tornou-se necessário, então, um novo entendimento para classificar os países, para se enxergar os países. A ONU passou a utilizar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que tem por objetivo avaliar a qualidade de vida através de alguns critérios. Então, hoje, a ONU utiliza o IDH para classificar os países. E o IDH, ele utiliza os critérios de expectativa de vida, renda per capita, que é renda por indivíduo, por cabeça, e o grau de instrução naquele país. O IDH avalia e aplica uma nota que vai sair de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor é o IDH de um país ou de uma região. Nós vamos ver mais informações sobre o IDH nos próximos assuntos, nos próximos vídeos. Hoje nós vamos focar então na questão da estrutura etária da população e como ela se organiza, ok? Então, falando em estrutura etária de uma população, ela pode ser dividida em 3 faixas. A faixa então dos jovens, que parte do nascimento até os 19 anos, a dos adultos, que parte dos 20 anos até os 59 anos, e dos idosos, que parte então dos 60 anos em diante. A estrutura etária de uma população não se divide somente nessas 3 faixas que eu falei, jovens, adultos e idosos. Nós podemos também dividir essa população através de um gráfico chamado de pirâmide etária. Este gráfico ele não informa apenas sobre a faixa etária, a faixa de idade das pessoas, mas também sobre a proporção dos sexos em cada idade, homens e mulheres. Então, as pirâmides etárias, que são gráficos que apresentam a quantidade de uma população de um determinado país, local específico, em relação às suas faixas de idade, as faixas etárias da mesma população, separada por gêneros, ela pode ser representada pelas faixas que eu citei acima, de 0 a 19, de 20 a 59 e de 60 anos no topo. O formato piramidal, que é o que importa para nós aqui, como o formato que dá origem ao nome deste gráfico, né, pirâmide etária, ele vai surgir quando a população mais jovem está em maior quantidade do que a idosa ou adulta em si, formando então uma estrutura, um formato piramidal.
com a base mais larga, que se estreita então até chegar ao topo, formando ali, mostrando ali que o número de população entre adultos e idosos vai diminuindo se comparado ao número de jovens. Com o passar do tempo, muitos países vão modificar a estrutura das suas pirâmides etárias, uma vez que há uma redução nas taxas, por exemplo, de natalidade. Países mais desenvolvidos, mais ricos, eles tendem a ter menos filhos. Tendo menos filhos, a base da pirâmide acaba se encurtando e ela deixa de ter o formato clássico de uma pirâmide. Ou, por exemplo, o aumento da expectativa de vida, também característica de países ricos, faz com que as larguras nesta pirâmide também mudem. Você tem uma base mais curta, porque tem menos crianças nascendo, e você tem um topo mais largo, porque tem pessoas vivendo por mais tempo. A taxa de mortalidade diminui. Então você tem uma mudança de perspectiva. Esse tipo de pirâmide, ela é conhecida como a pirâmide envelhecida. É uma pirâmide, então, de pessoas mais velhas, de uma população mais velha. Ela marca uma população mais velha de um determinado país ou local. Já nos países menos desenvolvidos, os países mais pobres, economicamente falando, não há mudanças significativas na estrutura da pirâmide. Então você tem a base como a parte mais larga da pirâmide, devido aí às altíssimas taxas de natalidade, e você percebe que nesses países a expectativa de vida é menor. Então você tem a base larga, devido à alta natalidade, e o topo mais encurtada, devido à alta taxa de mortalidade. Esse tipo de pirâmide, ela é conhecida como pirâmide jovem. E nos países com uma situação econômica chamada de em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, por exemplo, nós temos tendências a transições, a mudanças transitórias nessas pirâmides. Então você tem um aumento da população jovem indo para a adulta, você tem o início de uma diminuição na base desta pirâmide, com a diminuição na quantidade de filhos, e nós temos no topo essa pirâmide ainda apresentando um crescimento muito curto, muito pequeno, muito tímido, com o aumento da expectativa de vida e a diminuição da mortalidade. Então você tem uma pirâmide mais larga no centro dela. Ela é conhecida como a pirâmide adulta, típica de países que estão em processo de desenvolvimento, de transição de uma situação econômica mais pobre, subdesenvolvida, para a desenvolvida. Há pirâmides chamadas de pirâmide rejuvenescida, onde há um aumento recente das primeiras idades da faixa jovem, com a idosa em maior quantidade. Ele é presente também nos países mais desenvolvidos. Então repare que eu tenho um aumento substancial na faixa jovem e um aumento ainda maior na faixa idosa. Então é uma marca muito grande, muito forte dos países ricos, desenvolvidos, e que tem incentivado o aumento de natalidade, de filhos. Isso ocorre por conta da falta de mão de obra naqueles países. Muitos países ricos têm incentivado de várias maneiras, seja em campanha, financiamento de estudos ou qualquer outra coisa, que a sua população tenha mais filhos. O país tem ficado sem mão de obra. Isso é marca muito forte, por exemplo, da Alemanha, do Japão. A maior parte da população está se encaminhando para a faixa idosa. Então, para compensar a falta de mão de obra no mercado, que é aquela faixa central da pirâmide, esses países incentivam a adoção ou mesmo a formação de uma família, de se ter filhos, aumentar a natalidade naquele local. Isso faz com que a pirâmide então tenda a ter uma base que começa a querer ganhar corpo, um centro mais largo e um topo ainda mais largo. É quase que uma pirâmide inversa, ok? Diante de tudo isso, contudo, é possível analisar a situação econômica, a qualidade de vida e a expectativa de vida dos países com a verificação, com o estudo, com a análise das pirâmides etárias, uma vez que em países mais ricos, desenvolvidos economicamente, com maiores qualidades de vida e, consequentemente, maior expectativa de vida, há uma base reduzida, uma faixa adulta larga e uma idosa ainda em expansão.
Países em desenvolvimento possuem uma faixa de transição entre jovens e adultos mais expandida. Então você tem jovens se tornando adulto de modo mais substancial, demonstrando um crescimento menor na qualidade de vida e na expectativa de vida, que tendem então a evoluir após um tempo, e se o mesmo manter o crescimento, obviamente você vai ter uma deformidade nessas pirâmides. E nos países menos desenvolvidos, com menores taxas de qualidade de vida e expectativa de vida também, obviamente, elas vão apresentar uma base sempre mais extensa do que as demais. Até mesmo uma pirâmide curta em relação à expectativa de vida. Então vai ser literalmente o formato mais piramidal. Quanto mais piramidal for o desenho deste gráfico da pirâmide etária, menos desenvolvido será o país. Outro fator que é presente nessas pirâmides é a predominância das mulheres sobre os homens. É muito comum se perceber que, além das mulheres serem a maioria da população mundial, a expectativa de vida da mulher é sempre maior, demonstrando que as mulheres têm maior longevidade. A famosa frase do porquê que os homens vivem menos. Se expõem a outros riscos, ao índice de assassinatos, de problemas, de tretas que causam então a morte da população masculina. Esse índice é muito maior no lado masculino do que no lado feminino. O envolvimento com N situações, falta de tratamentos em determinadas doenças, a teimosia masculina de não fazer determinados tipos de acompanhamento. Então as mulheres têm uma maior longevidade e, consequentemente, a população feminina é maior. Geralmente é maior nos gráficos que você vai encontrar por aí. Bom, aqui agora nós vamos falar de outro conceito da demografia e nós vamos falar então sobre a PEA, a população economicamente ativa. População economicamente ativa, PEA, ela é formada pela população trabalhadora com idade que pode variar de país para país, mas no Brasil ela vai de 10 a 65 anos e que recebe algum tipo de remuneração salarial, uma grana, alguma coisa pela venda da sua força de trabalho, incluindo também as pessoas que estejam temporariamente desempregadas. Professor, pessoas que estão temporariamente desempregadas, elas entram no PEA? Sim, elas entram no PEA. Há países com maior desenvolvimento econômico, os países mais ricos, que consideram integrantes da PEA pessoas de outras idades. Então, aquela faixa de idade que eu disse, que no Brasil varia de 10 a 60, em outros países pode mudar. Por exemplo, nos países mais ricos é comum ser aí de 15, 17 anos até aproximadamente 60 anos. Também é contabilizado a população economicamente inativa. Aí não é mais PEA, é PEI. Então é a população economicamente inativa, é aquela população que não produz renda, não produz nada para o país. Ali se encontram então as crianças menores de 10 anos, aposentados, idosos, pessoas desempregadas e que não estão buscando emprego. Como eu disse há pouco, no PEA, as pessoas que estão desempregadas, mas que estão ainda em busca de espaço no mercado de trabalho, ela encaixa-se no PEA. As pessoas que não estão em busca de emprego no mercado, enfim, é a PEI. Pessoas, então, que estão desempregadas, mas não fazem questão de trabalhar no momento. Sendo assim, nós podemos falar de duas classificações feitas pelo IBGE, que vão determinar então as pessoas integrantes da PEA. Então é a população ocupada e a população desocupada. Bom, população ocupada se refere então às pessoas que trabalham. E as pessoas que trabalham podem ser subdivididas nas seguintes situações. A primeira são os empregados, pessoas que trabalham para alguém com uma jornada de trabalho em troca de alguma remuneração econômica, podendo ser dinheiro, moradia, alimentação e etc. Nessa categoria também estão os militares e os cargos relacionados à igreja, são os chamados empregados. Já os empregadores são as pessoas que exploram a atividade econômica de outra ou exercem algum ofício que necessitem de auxílio de um empregado. Normalmente é a pessoa que tem um negócio e que contrata alguém, explora a atividade econômica de alguém pagando ela em troca. Seja ela em qual nível, de um empregado a, sei lá, 50, 60 mil empregados, essa pessoa ela é chamada de empregadora.
Existe também a classificação de conta própria. São as pessoas que exercem alguma profissão sem o auxílio de empregados. Popularmente, eles são conhecidos como autônomos. Existe também a última, que seria a população não remunerada. São pessoas que trabalham menos de 15 horas por semana, não é por dia, é por semana, e que não recebem salário de fato pelo que eles fazem. Eles são aprendizes, trabalhos voluntários, estagiários, são pessoas que praticam então dentro do PEA o trabalho não remunerado. Ainda dentro do PEA você tem aquela outra classificação que eu falei agora há pouco para vocês, a população desocupada, que se refere então às pessoas que se encontram temporariamente desempregadas, mas que estejam sempre ali em busca de algum ofício, de algum trabalho, etc. A PEA está distribuída dentro dos 3 setores da economia. Cabe aqui lembrar você dos 3 setores. Isso é base, você precisa saber disso. O primeiro setor da economia é o primário, não se esqueça disso, aquele em que se encontram as atividades ligadas diretamente à matéria-prima, natureza de modo geral, agricultura, pecuária, extração, mineração e etc. O setor secundário, aquele que se modifica, que se transforma a matéria-prima, o ingrediente, para algo, um produto, algo final, como as indústrias e a construção civil, tá? E o setor terciário são aqueles que há relação entre pessoas, uma relação interpessoal, com prestação de serviço. Médico, advogado, professor e etc. Aquele cara que não vende prestação de serviço, é aquele cara que não vende um produto, mas sim um serviço. Você não compra o conhecimento do professor, você o paga para que ele preste um serviço. Assim é o advogado, assim é o médico e etc. O comércio também entra no setor terciário, onde você tem a compra de fato dos produtos que o setor secundário transformou para nossa sociedade. Curiosidade, existe o setor quaternário e o setor quinário. O setor quaternário se refere à parte do sistema de informação e toda essa mudança informacional que nós estamos passando, e o quinário refere-se à criatividade, mas ainda são setores que a geografia está em processo de inclusão. Então ainda não há, porque nós estamos vivendo o meio dessa revolução, dessa terceira revolução industrial, quiçá a quarta, e aí então essa classificação pode vir a mudar com o acréscimo do setor quaternário e do setor quinário. A quantidade de população economicamente ativa em cada um dos setores que eu citei agora há pouco é o que determina as características econômicas de um país. Ou seja, se a maior parte da população estiver trabalhando em atividades ligadas ao setor primário, é um país considerado subdesenvolvido, é um país rural, ok? Essas diferenças entre a distribuição da PEA, da população economicamente ativa, pelos setores dessa economia, ela está presente na categorização dos países mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos. Nos países com a economia mais avançada, os mais ricos desenvolvidos, há uma concentração da PEA no setor terciário da economia. Isso se dá por conta da alta mecanização no campo e na indústria. Então, as máquinas presentes no setor primário e no setor secundário fazem com que a maior parte da PEA dos países ricos esteja dentro da área terciária, ok? A prova disso são os avanços tecnológicos que há naquele país. Então, a transição entre os setores da economia é a forma mais tranquila, mais expressante, mais fácil para verificar o índice de desenvolvimento de um país, para verificar a classificação do desenvolvimento econômico daquele país e, consequentemente, a quantidade de pessoas ali inseridas. Países mais ricos, com o setor terciário mais ativo, vai ter então uma população concentrada em maior parte nas cidades. Os países com menor desenvolvimento, que vão apresentar uma maior parte da sua PEA concentrada tanto no setor primário quanto no secundário, são países que ainda possuem cidades que estão em processo de crescimento, num boom demográfico, numa explosão demográfica. No caso do setor terciário, que eu falei agora há pouco, há uma grande quantidade de trabalhadores também no mercado informal. São aquelas pessoas que no setor terciário, num país mais subdesenvolvido, estão trabalhando nos chamados subempregos.
São os camelôs, os ambulantes, as pessoas que fazem panfletagem nos semáforos, as pessoas que estão vendendo coisas no semáforo, nos pedágios. São as pessoas, então, que trabalham na área considerada subemprego, porque não há uma formalidade no mercado. Não há um contratante, não há um contratado, não há um regime de proteção a este trabalhador, com seguro-desemprego, 13º, aquela coisa toda, ok? Os que apresentam maior parcela no setor primário, os países mais pobres com baixa industrialização, você já percebeu, então, que são opostos, né, aos países mais ricos que possuem as pessoas no setor terciário. Então você tem os níveis econômicos já diferenciando qual país é qual. Se você quer saber se um país XYZ é o mais rico ou o mais pobre, comece a perceber se este país tem uma concentração dessa população no setor primário, secundário ou terciário. Tanto os países mais desenvolvidos como os menos desenvolvidos sofrem atualmente com um fenômeno chamado de desemprego, que é a marca, né, a principal marca de uma sociedade que possui uma economia voltada, por exemplo, para a prestação de serviços, para a venda de produtos, para a transformação no setor secundário ou até mesmo na própria agricultura. O desemprego é característico de uma automação em massa dos 3 setores. Então, quanto mais automatizado forem os 3 setores, maior será a taxa de desemprego, cada qual em seu setor específico. Então você tem a mecanização da agricultura, você vai ter um aumento do desemprego na agricultura e assim sucessivamente. Então novas formas de trabalho vão surgir para suprir o mercado de trabalho e a mudança, a realocação da PEA. O que você precisa entender é o seguinte: você ter máquinas é aquele discurso que nós aprendemos lá no Fundamental 1, e isso está errado. Você colocar máquinas em um determinado lugar e gerar o desemprego num determinado lugar não é necessariamente ruim para o país. Claro que a pessoa que perde o emprego é horrível, mas para o país não necessariamente, porque o país ele vai estar suprindo a falta daquele emprego, tirando a máquina, tirando aquele emprego daquele setor, com o surgimento de empregos em outros setores. Então, a PEA e a organização econômica desses países primário, secundário e terciário ela é muito dinâmica. Então, a máquina veio no campo e tirou 10 trabalhadores, colocando um trator que faz o serviço das 10. Ok, mas a fábrica daquele trator foi implantada no país e gerou 1000 empregos. Então, repare que o dinamismo do mercado de trabalho, ela faz com que eu e você tenhamos que estar em constante atualização. A atualização pessoal, a atualização profissional, ela tem por objetivo fazer com que nós não fiquemos estagnados nessa área, nesse mercado de trabalho que é muito dinâmico. Então, hoje, o seu pai certamente trabalha num lugar que os seus avós não trabalharam. Os seus avós trabalhavam em áreas que hoje não existem mais, e você vai trabalhar em empregos que ainda não existem. Isso faz parte do dinamismo do mercado de trabalho em países tanto desenvolvidos como em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Falando exclusivamente do Brasil, vamos falar especificamente do Brasil, a população ativa no Brasil, a PEA brasileira, ela soma aproximadamente 79 milhões de pessoas, ou 46% aproximadamente da população. É um índice muito baixo, uma vez que o restante da população, ou seja, os outros 54%, 53%, fica à mercê do sustento dos outros. Então, o Brasil é uma prova viva de que é um país que ainda está em desenvolvimento, onde ele tem praticamente, vamos arredondar para metade da população produzindo economicamente e a outra metade da população dependendo economicamente daquela que está produzindo. Então lembre-se, essa metade que está dependente incluem-se então os idosos, aposentados, as crianças ou os desocupados, como nós falamos agora há pouco. Em vários países mais ricos, o índice produtivo é de 75%. Então, uma marca muito forte para o Brasil é fazer com que, uma meta muito forte para o Brasil, é fazer com que este número de pessoas no mercado de trabalho cresça em aproximadamente 25%. No Brasil, os homens vão representar, de todos os que trabalham, a maior parte, são 58% da população economicamente ativa composta por homens. Os outros 42%, compostos pelas mulheres, vão estar distribuídas igualmente
aos homens, no caso, em vários setores, nos 3 setores da economia. Atualmente o Brasil ele vem atravessando muitas evoluções, é verdade. Nos últimos 70 anos o Brasil teve algumas mudanças drásticas em vários setores da economia. A partir da década de 40, quando começou então de forma meio retardatária, meio tardia, o processo de industrialização brasileiro, houve um acelerado crescimento urbano, que também vai ser provocado, obviamente, por aquilo que eu falei agora há pouco. A máquina vai para o campo, gera o desemprego, as pessoas vão para outros setores, para outros lugares para buscar trabalho. Fato que também vai ocasionar a perda ali de postos de trabalho no setor, mas o ganho em outros setores. Esse fluxo de trabalhadores vai ser intenso a partir dos anos 40 no Brasil, dando origem ao fenômeno muito famoso conhecido como êxodo rural. Todo esse fluxo vai desencadear uma diminuição de trabalhadores inseridos no setor A e vai aumentar o do setor B ou C. Então, no Brasil, para ser exato, para ser específico, o setor primário está tendo uma diminuição gradativa de trabalhadores, enquanto que o setor secundário e principalmente o terciário está tendo um aumento substancial. Falando nos outros setores, o setor secundário brasileiro teve um grande acréscimo, acabei de falar isso para vocês, em razão de vários fatores como os que eu citei e outros novos que vão surgir e vou falar já já. Bom, a partir dos anos 80, o setor secundário vai, vamos dizer assim, se engrandecer, ele vai se estabilizar no Brasil. E aí nós vamos ter, a partir dos anos 80, problemas relacionados à nossa saída, nosso sistema político, a nossa saída de uma ditadura e etc. Nosso regime militar acaba nos anos 80, isso vai travar o crescimento do setor secundário. O setor secundário vai sofrer no final dos anos 80, anos 90, até o início dos anos 2000, com graves crises econômicas, referente então à implantação de indústrias, modernização desse setor, perda de postos de trabalho e etc. E aí vai dar espaço para o próximo setor. O setor terciário brasileiro é o que mais cresce. As causas deste aumento, obviamente, são a urbanização do país. O país tem tido um aumento substancial na população urbana e isso tem feito com que o setor terciário também cresça, né? As necessidades das grandes cidades vão impulsionar o mercado de prestação de serviço. Esse setor vai oferecer muitas oportunidades de trabalho, que vai desde a mão de obra especializada até mão de obra com baixa qualificação. Bom, espero que você tenha compreendido. Passeamos então pela distribuição populacional nas áreas econômicas, falamos um pouquinho da classificação destes países e finalizamos falando sobre o papel do Brasil neste cenário. Na próxima aula nós vamos falar sobre os movimentos populacionais, você conhece como os movimentos migratórios. Até a próxima!